No povoado de Nevoeiro havia um velho que vivia sozinho e só. Ele fazia cestas de vime e sandálias de cânhamo. Dava as sandálias e as cestas aos vizinhos e se ofendia quando queriam pagar-lhe por isso. A vida ele ganhava como guardador de pomares. O velho viera de um local muito distante e nunca se falava sobre sua vida. Ninguém se atrevia a perguntar-lhe: "Você foi sempre assim tão velho?" Nem tampouco: "Você foi sempre assim tão feio?" Ele andava curvado e mancava de uma perna. Uma cicatriz atravessava-lhe a face. Era muito branco o pouco cabelo que tinha em sua cabeça. Ele tinha o nariz torto e, quando ria, abria uma janela entre os dentes de cima. Hoje a gente vai conversar com o pessoal que resolveu trazer a memória para o palco. A gente está aqui no Teatro da Aldeia e é com eles que a gente vai conversar. Resultado da identificação ao longo de 13 anos, o Teatro da Aldeia é formado por 2 atrizes e 2 atores, Adriana Marques, Ana Cristina Freitas, Vander Palma e Wallace Poço, que em suas afinidades e, segundo eles, individualidades, agora trazem para o público o primeiro espetáculo da companhia, Cicatrizes, dirigido por Atul Trivedi. O espetáculo é inspirado no livro A Pedra Arde, de Eduardo Galeano, e transita no universo da memória dos atores. A dramaturgia é assinada por Wallace Poço, e o resultado é um despretensioso observatório da alma através do tempo. Wallace Poço, dramaturgo, assina a dramaturgia. Wallace, as histórias dos atores foram, intermeadas com a obra do Galeano, né? E de uma forma belíssima, né? Aonde você achou esse meio de costurar, de tecer essa história? Começou com a ideia inicial da gente pegar o livro do Galeano, né, A Pedra Arde, e a partir daquela fábula que o Galeano desenvolve entre o encontro de um velho com a criança, a gente poder falar da gente. Sim. Usar a fábula, usar o texto como pretexto para a gente poder falar das coisas que nos incomodam, das coisas que nos marcam, que nos emocionam. E aí tinha uma conversa no começo do processo, bem no comecinho, quando a gente inclusive abriu esse espaço aqui, o Teatro da Aldeia, que era, a gente queria falar sobre as nossas cicatrizes. Nós 4 queríamos falar sobre as nossas cicatrizes. Cicatrizes físicas mesmo. A gente começou falando, olha, eu tenho uma marca aqui, eu tenho tal coisa, isso aqui foi... E a gente começou a contar a história e viu que isso era muito interessante. Junto com a fábula do Galeano, a gente falou, não, então vamos bolar uma ficção que fale disso. A gente usa a estrutura da fábula do Galeano para montar uma peça que fale da gente, que fale desse encontro nosso, principalmente, com essa literatura, com esse reconhecimento da cicatriz de cada um. E aí eu sentei para desenhar a estrutura junto com a Adélia, né, com a Adélia Nicoletti, que foi minha orientadora dramatúrgica. Sim. Aí a gente partiu de uma estrutura inicial e foram 10 versões para chegar até a versão final, que é o que a gente apresentou agora na estreia. E o Eduardo, ele jornalista uruguaio, ele tem um viés também político, e que em algum momento vocês também tocaram, né, na peça, vocês chegaram a colocar entre as cicatrizes, né? Sim, sim. Como é que foi isso? É que no estudo do tema cicatrizes, a gente foi aprofundando e viu que as cicatrizes não eram só físicas. Tinham as cicatrizes emocionais, enfim, das pessoas queridas que a gente perde, dos amores que a gente deixa de viver, enfim, que passam com o tempo, das coisas que marcam o coração e a alma da gente. E também tinha a cicatriz histórica, que é essa cicatriz que é ligada pelo viés político. Me parece que a América do Sul é um território que é muito marcado mesmo, né? Marcado historicamente. Me parece não, é realmente marcado. E a gente também tinha, porque a gente sente necessidade de falar um pouco desse passado que não é tão distante, que é recente, e que está agora se repetindo de forma sistemática, né? Com os últimos acontecimentos agora, parece que a gente retrocedeu, estamos vivendo em abril de 64, pós-golpe militar. E isso é muito triste. Só que a gente escreveu Cicatrizes antes disso tudo acontecer, antes do pedido do impeachment da presidente ter sido aceito. Já era um assunto político que a gente já tinha, que queria falar, que estava também um pouco na fábula do Galeano, mas que é super atual, né? Quando a gente estreia o espetáculo, a gente está no meio dessa coisa política toda que está acontecendo no Brasil. Toda vez que eu
eu olho para a cicatriz, eu lembro de uma angústia de tudo aquilo. O Peter Brook, que é um ensinador inglês, ele diz o seguinte: tudo começa do vazio, né? Tudo parte do vazio. Eu não tinha a mínima ideia de onde que ia chegar. Eu sabia que tinha uma estrutura da fábula do Galiano que estava desenhada, mas que eu não ia seguir necessariamente aquilo lá. A partir de provocações da Adélia, as histórias que cada um de nós aqui do Teatro da Aldeia trouxe, né? Eu, a Adriana, a Ana, o Wander, mais o Atuca, nosso diretor, e mais os depoimentos que eu comecei a pedir para a minha família, aí pedia para a família, né, do pessoal daqui do Teatro da Aldeia, pedia para os amigos, e foram chegando depoimentos de cicatrizes, um monte de depoimento. E eram histórias muito legais, muito bacanas, assim, no sentido de que a cicatriz não traz apenas a coisa da dor física ou emocional. A cicatriz também traz histórias de um tempo que não volta mais. O processo criativo começa no vazio. Aí você vai se provocando, vai sofrendo essas provocações externas, e aí dentro dessa estrutura você vai recheando, a coisa vai pegando forma, e aí quando a coisa pega forma e você chega numa determinada estrutura, você vai trabalhar no ajuste fino, que é trabalhar a parte poética, trabalhar a intersecção das frases, o que uma situação de conflito causa numa outra situação de conflito e as relações como se dão entre as personagens. Mas isso foi sendo construído, eu comecei no escuro. Sim. E é bom que seja assim, porque quando a gente começa com a certeza de tudo, normalmente não sai um trabalho muito consistente. É bom que haja dúvida, a dúvida é importante. Mas é sempre partindo do local vazio e, no meu caso, do escuro, de não saber onde vai chegar. Sabe onde vai começar, mas não sabe onde vai chegar. Eram 4 amigos que se reencontravam depois de muito tempo, só que a gente não sabia onde que ia desembocar isso. Então, para chegar até o final, foi vindas, idas e vindas na sala de ensaio, o texto sendo modificado em cena. Sim. Aí a gente chegou no formato da sala de espera do hospital, que é onde eles estão aguardando, né, uma visita a uma pessoa que foi muito importante para eles, e aí, a partir daí, a coisa deslanchou. Cada obra que a gente cria é muito difícil, tinha momentos em que eu duvidava que eu conseguia chegar em algum lugar, mas aí quando o filho nasce, quando a obra sai, você, poxa, saiu, que legal, está tendo um retorno bacana, isso não tem preço, eu não sei nem mensurar isso. A gente sente muito na relação com a plateia. A cada apresentação a gente vê os olhos brilhando, a gente vê as pessoas que se emocionam, e você fala, puxa, e lembrar que eu parti de uma sala escura, de um lugar vazio, e desembocou nisso e que emociona as pessoas. Que as pessoas vêm aqui, lembram da infância, lembram de uma série de coisas, quer dizer, o que a gente faz starta na história de cada um uma série de coisas bacanas. Ah, cara, é gostoso pra caramba, né? Mas eu não sei mensurar isso. Eu sei que é gostoso, é o que eu me propus a fazer, né, como profissional. E quero continuar fazendo até enquanto tiver saúde, enquanto tiver vida, fazer por muito tempo. O menino está se preparando para jogar bola no campinho de terra, lá no final da rua. O velho está sentado na varanda da sua casa e observa. E eles estão com medo de passar lá na frente. E aí, pessoal, o que a gente faz agora? Eu sei de uma ideia! Vou passar correndo no final e só sair pros lados! Meninas do Teatro da Aldeia, né? As duas representantes femininas, né? Meninas, quando que vocês sentiram que Cicatrizes, né? Cicatrizes representa esse trabalho uníssono do grupo, né? Respeitando as individualidades de cada um? Como é que é isso? Como é que foi? É o resultado? Então, o Cicatrizes, ele surgiu a partir do desejo da gente, né? Quando a gente se reuniu, a nossa ideia era começar a colocar em prática coisas que partissem do desejo da gente, assim, do grupo. O que a gente quer falar, né? E no momento que a gente começou a falar, vamos escolher, vamos pensar em alguma coisa para a nossa montagem, a gente pensou em trazer textos que fossem, né, textos que mexessem com a gente, que a gente gostasse e tal. E aí eu trouxe o texto do Galiano, né? Eu apresentei para o grupo porque desde que eu entrei em contato com esse texto, ele mexeu muito comigo. A história do velho e do menino. No texto do Galiano tem o velho e o menino. Mas, por algum motivo, né, acho que por conta do valor que se dá à história, né, as marcas que cada um tem no decorrer da vida, e essas marcas contam histórias, não devem ser apagadas, né, elas devem ser valorizadas. Acho que aquilo mexeu muito comigo, assim.
E quando eu trouxe para eles, foi incrível, porque o como mexeu com eles. Assim, parecia que a gente não tinha outra saída, tinha que montar aquele texto. E é uma fábula, ele é um texto que não é um texto pronto para teatro, né? Mas o que causou, assim, todo mundo foi tão bacana que imediatamente a gente começou a falar das nossas cicatrizes, né? Sim, eu ia falar disso. Quando ela trouxe, a gente leu, e aí a gente começou a lembrar das nossas cicatrizes de criança. Nem das recentes, mas as cicatrizes de criança. E aí a gente ficou pensando nisso, né? Então acho que tem a ver mesmo, a gente está querendo falar disso. Né? E foi uma coisa que aconteceu com nós 4, foi imediatamente, acabou o texto, você lembra quando eu cortei meu dedo, você lembra quando não sei o que, eu vou te contar a história de quando não sei o que lá, e aí a gente começou a contar histórias nossas. E aí o grupo nasceu com esse intuito de criar dramaturgia própria ou não? Vocês não é uma regra, como é que é isso para vocês? Não é uma regra, é que nesse momento veio, né, esse primeiro trabalho do Teatro da Aldeia, veio a Pedra Arde. E aí a gente transformou no Cicatrizes através da dramaturgia do Wallace. A gente quer trabalhar outras coisas. A gente estava até falando que a gente quer trabalhar um texto pronto, né? Que faz um tempo já que a gente não trabalha um texto pronto, que pega um texto e vamos fazer esse texto. Então a gente está meio aí pensando que nos próximos talvez seja um texto pronto. E outra coisa que a gente fala, né, como você falou da marca do grupo, né? Uma coisa que a gente gosta muito, né? Os 4, acho que a gente tem essa identificação, é dessa versatilidade que o ator tem, que pode transitar por linguagens diferentes, entendeu? Então, para que isso aconteça, tanto a gente pode criar um texto e como pegar um texto pronto. A gente tem vontade de montar, sei lá, Ibsen. Pega um texto de Ibsen e vamos, então, trabalhar em cima desse texto. Né? É de ir trazendo mesmo os desejos da gente. A gente vê que São José, nos últimos 5 anos vem tendo esse movimento como o Teatro da Aldeia, né, de estabelecer empreendimentos de teatro, né? Como é que vocês veem esse movimento? Eu acho maravilhoso, porque a gente começa a passar por um momento cultural na cidade, principalmente com tudo que a gente está passando, né, no país, que fortalece. Eu acho que esses outros espaços, os grupos querendo dizer alguma coisa e trabalhando para isso, é muito importante. A gente está passando por um momento que é preciso, que a arte tem que falar, olha, estamos aqui, né? E aí eu acho que isso a gente está conseguindo aqui em São José, uma união mesmo desses outros, né? Vai se fortalecendo ali, e aí quando todos esses núcleos e espaços estão juntos, a gente ganha uma força que talvez a gente nem sabia ou saiba ainda que tem. Que acaba tendo uma variedade, né? Uma gama para o público optar mesmo, né? E a gente vê que São José é a cidade que está despontando nesse tipo de empreendimento, de teatro, de arte, né? As outras cidades do Vale do Paraíba até estão copiando, né? É uma coisa bacana isso, porque os espaços, eles são espaços intimistas, né? São espaços que todos os espaços que a gente tem aqui das sedes, né? Dos outros grupos, do nosso, são espaços aconchegantes e intimistas. Então, a pessoa que vem, ela vem para ter uma experiência, porque ela está ali pertinho do ator. Né? É um envolvimento que um teatro grande já fica mais difícil, né? Tem um distanciamento que fica mais difícil. E isso não deixa de ser uma vantagem para o público de São José. Porque ter várias sedes, né, vários grupos com seus trabalhos, porque num tempo que, puxa, não tinha nada para fazer, agora ele escolhe. Né, ele pode escolher, ele fala, nossa, tem tanta programação bacana acontecendo e tal, e pode ir num dia numa casa, no outro dia na outra casa. Encantador. Muito obrigada. Obrigada.